Fala galera, tá começando mais um Pirâmide Produções e solta a vinheta. Então gente, o tema de hoje é sobre os requisitos mínimos de APS do seu ou computador ou seu notebook. Mas antes vocês precisam saber exatamente o objetivo de cada um. Vamos supor, você quer um desktop, vai depender muito do teu objetivo de querer um desktop. Se você tem o objetivo de trabalhar em casa, ficar mais de boa, não ter essa mobilidade, um desktop é uma sugestão muito viável para você. E outro quesito também de preço. Um desktop, quando você monta um desktop, ele fica muito mais barato do que um notebook, mas vai depender muito do tipo de configuração que tu vai montar a tua máquina. O notebook, a vantagem dele é a mobilidade, porém ele vai ficar um pouco mais caro do que o desktop por conta das menores peças, né? São um pouco menor do que o desktop, e isso gera um custo. Outra coisa também é a questão de tu dar um upgrade na tua máquina. O desktop tem essa opção, né, de tu poder mudar o processador, quiser um processador, dependendo do teu fator econômico, tu aumentar essa capacidade de processamento, aumentar a memória RAM, tanto a placa de vídeo, tu pode fazer alterações desse hardware da tua máquina. Notebook, dependendo dele, tu não vai poder fazer isso. Então, eu vou falar os requisitos mínimos que vocês devem ter antes de comprar o seu computador. Então, fica ligado nisso, anote aí para vocês não esquecer, porque isso aqui, antes de nada, é um estudo. Você, antes de comprar alguma coisa, você tem que estudar bem para comprar aquilo. E beleza, eu vou fazer o experimento básico, né? Como eu fiz na minha máquina aqui, como vocês podem ver, ela é um modelo gamer. Eu comprei ela não fazendo propaganda, eu comprei ela na Pichau Gamer e eu fiquei muito satisfeito com a máquina que eu tive. E os pré-requisitos mínimos que vocês devem atentar, eu vou até dar alguns pilares aqui, entre o processador, a placa de vídeo, a placa-mãe, a memória RAM, SSD opcional, HD e fonte. Isso para quê? Para um PC, para um desktop. Qual o requisito mínimo que vocês devem entender? O processador, existe dois tipos de processador, né? De marcas. Existem outras marcas e tudo mais, mas o mais conhecido é a Intel e a AMD, que é a Ryzen. A Intel, no mínimo, eu compraria um i7. Outra coisa que vocês devem atentar, quando vocês for ver a configuração, a especificação do processador, você tem que atentar no último lá, que é a sigla. Se ela for H, se ela for G, se ela for X, se ela for U, vocês têm que atentar. O que eu dou a dica para vocês, se ela terminar com a letra U, para vocês não seria bom para processamento. Por quê? Porque vocês vão trabalhar com render e aquela sigla U, ela vai significar a questão de economia de energia. Então, para você não seria muito bom. Então, atenta na especificação lá do processador com a letrinha U, que não vai ser entre aspas, uma boa opção para você comprar, porque ela vai diminuir a questão ela vai dar prioridade à economia de energia. No meu caso, vou dar exemplo, eu comprei um processador AMD. A AMD ela tem um custo menor do que a Intel, então em questão de custo-benefício é muito melhor, e a questão de processamento ela está ali frente a frente com a Intel, então não tem muita diferença. Eu optei por isso, eu comprei um processador Ryzen 5, então eu não me arrependo, ele é o modelo G, e ele tem 3,76 MHz. Outra coisa que eu vi que é muito importante para a gente é a questão do núcleos e threads. Os threads para UVWay, dependendo do tipo de software, para UVWay, os threads são aqueles quadradinhos que são responsáveis para renderizar a sua imagem. E o que isso vai servir? Vai servir o seguinte, se tu ver na especificação do processador, se tiver lá o Ryzen 5, por exemplo, e se tiver 6 núcleos e 8 threads, no meu caso aqui, o meu processador ele é 6 núcleos e 8 threads. Para mim é bom, porque vai me dar uma capacidade muito grande de processamento. Porém, existem outros processadores com a melhor qualidade, tipo de 8 núcleos e 12 threads. Então, a quantidade de thread vai ser determinante para a velocidade da tua renderização. Então, fica a dica, fica atento à questão de
núcleos e thread. No mínimo, eu opto por uns 6 núcleos e 8 threads, no mínimo. Outra coisa seria a placa de vídeo. A placa de vídeo ela é muito importante para a questão da tua viewport. Eu indico, no mínimo, uma placa de vídeo GTX 1050, no mínimo. Outra questão seria a placa-mãe. A minha placa-mãe, até anotei ali, ela é um A320MK. Essa placa-mãe ela é um modelo intermediário, só que ela serve bastante para a questão do processamento e tudo mais. Ela serve bastante dependendo do tipo de processador que tu vai utilizar no teu computador. Outra coisa seria a memória RAM. Eu indico no mínimo 8 GB, no mínimo. 16 GB seria o ideal, 32 excelente, mas no mínimo 8 GB. Uma fonte de 500 GB, de 500 watts, me desculpa, ela é o suficiente para alimentar toda essa demanda de hardware do teu PC. Outra coisa seria um HD de 1 TB para tu armazenar teus dados e tudo mais. E o SSD seria no mínimo de 128 GB. E o SSD ele tem somente a função, basicamente assim, superficialmente, de aumentar a velocidade dos teus aplicativos, de iniciar teu Windows e tudo mais. Então, eu fiz um rascunhozinho aqui, agora do notebook, né? O notebook, gente, que eu indico para vocês comprar, isso é o modelo mínimo, tem? Outra coisa que eu falo para vocês, invista numa máquina boa. Por quê? Porque se tu investir numa máquina boa, tu tá investindo na tua saúde. Tu não se estressa muito fácil por conta daquela correria que você tem e tudo mais, e começa a dar aquelas travadas e você fica pé da vida e quer quebrar seu computador. Então, investir numa máquina boa é investir em saúde também. Fica essa dica aí. Eu fiz um rascunhozinho aqui do notebook ideal para renderização. Seria um notebook gamer, de preferência Acer, e o modelo seria Aspiro Nitro 5, o modelo de geração 5, Intel Core i7 8750H. Lembra para vocês que eu falei da numeração do processador e a sigla que termina a especificação? Esse modelo aqui é o modelo H, então ele é um modelo adequado para quando tu for renderizar ou fazer algo do tipo. Esse notebook ele é 8 GB a memória RAM, o HD é de 1 TB, então está dentro aqui do que a gente quer. O SSD é de 128 GB, então também está dentro do que a gente quer, de pré-requisito mínimo. E a placa é da GT4 que da GTX, ela é 1050, então também ela está dentro de todo o esquema que a gente descreveu aqui. Ou seja, esse computador aqui ele é ideal para você que trabalha com arquitetura, trabalha com renderização. Ele não vai te dar uma dor de cabeça como um computador que tem umas configurações mais baixas do que essa. Então fica a dica nisso, porque investir numa máquina boa é investir em saúde, gente. Apesar de tudo, é isso. E muito obrigado pela sua atenção.